Bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Eu sou o Fábio e esse é o quinto vídeo da série As 6 Lições de Ludwig von Mises. E nesse vídeo a gente vai cobrir a quarta lição, que é a inflação. Então, vem comigo. E o Mises já começa falando uma coisa interessante. Ele fala que se a oferta de caviar fosse tão abundante quanto batata, isso daí teria um impacto dramático no preço do caviar, fazendo o preço do caviar ser muito mais baixo. E ele fala que a mesma coisa é para moeda. Se você tem muito mais moeda circulando, quantidade de reais, o valor intrínseco dessa moeda vai ser muito menor. E ele depois ele comenta aqui que alguns preferem ver a causa da inflação não no aumento da quantidade de dinheiro, mas na elevação dos preços. Então, eu gostaria de começar definindo o que é inflação. A inflação ela é a expansão da base monetária. Em outras palavras, quando o governo cria mais dinheiro, ele infla. Então, tinha certa quantidade de dinheiro, o governo cria mais do nada, ele simplesmente imprime e gerando então mais reais em circulação. E não, inflação não é um aumento do preço das coisas. Isso daí é uma consequência da inflação. E tem muitos motivos por que o governo decide imprimir mais dinheiro ou causar a inflação. E aqui a gente vai estar vendo todos os impactos que fica escondido por trás dos discursos belos dos políticos. E ele fala aqui que não tem solução mágica para os problemas financeiros do governo. Se o governo precisa de dinheiro, ele teria que cobrar mais impostos. Por quê? E ele fala aqui na página 108. Se ele cobra mais impostos, nesse caso não ocorrerá nenhuma revolução dos preços, porque quando o governo arrecada dinheiro para a construção do hospital, os cidadãos, onerados por esse tributo adicional, são obrigados a reduzir seus gastos. O contribuinte individual é forçado a reduzir ou o consumo, ou seus investimentos, ou a sua poupança. Quando se apresenta no mercado como um comprador, o governo substitui o cidadão. Este passa a comprar menos. Então, quando o governo arrecada mais impostos, os contribuintes vão gastar menos dinheiro com o que eles gostariam, pagando esse tributo a mais, e o governo estaria usando esse dinheiro. Então, não tem geração a mais de recurso. Em vez de gastar o cidadão, gasta o governo. Mas isso se dá porque o governo está comprando mais. Evidentemente, o governo não compra exatamente os mesmos bens que os cidadãos comprariam. Em média, no entanto, não se verifica nenhuma elevação de preços em decorrência da construção de hospital pelo governo. Então, nesse caso, não geraria inflação, porque ele, em vez de estar usando em um aspecto, sei lá, para comprar pão, batata, essas coisas, estaria para comprar as coisas para o hospital. Então, pode ser que aumente um preço de um lado, por exemplo, como o governo está comprando coisas para o hospital ou está construindo hospitais, o preço dos materiais de construção poderiam se elevar, e o preço das batatas, em que a demanda diminuía, o preço estaria abaixando. Então, mas na média permaneceria igual. Mas agora, se o governo decide imprimir dinheiro em vez de aumentar os impostos, vai ser muito mais interessante para as pessoas, que falam assim, opa, ele não está aumentando o imposto, porque ninguém quer que ele aumente o imposto. E para o governo também, porque eles aí têm dinheiro, eles conseguem fazer o que eles querem. Então parece uma solução meio mágica. Mas o que acontece? As pessoas vão continuar gastando o dinheiro, porque eles não estão tendo que pagar mais imposto, mas o governo também vai estar comprando o material de construção, as camas, os leitos, tudo do hospital. Então, na demanda tem um aumento. Está sendo demandado mais coisa, porque agora tem um dinheiro que não tinha antes. Mas a oferta, a produção, ninguém está produzindo a mais, a produção continua a mesma. E isso vai causar um aumento de preços. E ele usa esse exemplo do hospital para mostrar que não é a intenção do dinheiro que faz a diferença, mas o fato de imprimir vai impactar nas pessoas e vai causar a corrosão do poder de compra do dinheiro. Mas qual que é o problema da inflação? E o problema é chamado o efeito Cantillon, que foi descoberto pelo Richard Cantillon em 1700, no século XVIII, que ele fala que o dinheiro que é recém-impresso, ele não permeia a economia igualmente. Então, o que acontece? O governo quer investir em construção. Então, ele vai lá e cria dinheiro para a Odebrecht, para Camargo Correia. Então, essas empresas têm um poder de compra maior, porque eles têm um dinheiro que não existia antes.
E aí eles vão contratar gente, eles vão comprar matéria-prima. E aí esse pessoal que produz a matéria-prima também se beneficiou, porque recebeu, né, um dinheiro, não de primeira mão, que nem a Camargo Corrêa, por exemplo, mas em segunda mão. E aí eles vão comprar outras coisas. Então esse dinheiro vai se diluindo na economia. Mas como é um dinheiro que não existia antes, né, como eu comentei, da demanda aumentar sem oferta, os preços vão subir. Então, algumas pessoas vão receber esse dinheiro antes do efeito do aumento do preço, essas são as pessoas beneficiadas, até um certo ponto em que a pessoa que recebe, né, esse dinheiro já vai estar com os preços aumentados, então meio que dá na mesma, né, para esse grupo de pessoas. Porém, tem um grupo, quanto mais distante esse grupo de pessoas está de receber o dinheiro, eles vão pegar o efeito do aumento dos preços antes de receber esse dinheiro que está circulando na economia. Então, eles vão pegar tudo mais caro e com a mesma quantidade de dinheiro. E aí, depois, quando eles recebem, eles já ficaram vivendo um tempo com os preços mais altos. Então, grande parcela da população é penalizada por isso e os primeiros recebedores são beneficiados. E ele descreve aqui na página 112, ó. No entanto, há outros grupos da população para quem esse dinheiro chega muitíssimo depois. Essas pessoas se veem numa situação desfavorável. Antes de terem acesso ao dinheiro adicional, são obrigadas a pagar preços mais altos que os anteriores por algumas mercadorias que desejam adquirir, ao passo que sua renda permanece a mesma ou não aumenta na mesma proporção de preços. E normalmente temos que pensar, tá bom, alguns são beneficiados, outros não. Quem que são beneficiados? Aqueles que estão mais próximos do governo, os amigos do rei, enquanto a grande maioria da população é penalizado com aumento de preços. E ele fala assim, né, na parte 3 aqui, que os governos não gostam de taxar. Se vem um político e fala assim, nossa, eu vou aumentar imposto para construir hospital. Você fala, legal, quero hospital, mas não quero pagar mais imposto, já cobro muito imposto. Agora, se ele fala, não, eu não vou aumentar imposto e vou construir 10 hospitais, você fala, opa, é isso aí que eu quero votar. Mas o que acontece? A inflação, como eu já comentei, eu vou deixar o link aqui também na descrição do livro para escolher, do Milton Friedman, ele explica, a inflação nada mais é do que um imposto disfarçado. Então, em vez de criar mais imposto, que é muito impopular para qualquer político, eles falam, nossa, vou investir em hospitais. E criam esse dinheiro. Só que qual que é o impacto? Estou aqui no portal de economia UOL. Criada no plano real, nota de R$ 100 compra somente R$ 13,28 após 30 anos. E o que isso significa? Que se você fosse um milionário em 1994, você tem R$ 1 milhão. Hoje você precisará ter 7.500.000 reais para poder comprar a mesma coisa que um milionário comprava em 1994. Ou seja, hoje você precisa ter 7 vezes e meio o valor que você tinha em 94 para comprar as mesmas coisas. Se você pegar algum vídeo antigo do pessoal fazendo compra, fala assim, nossa, com R$ 10 no mercado comprava um monte de coisa, esse é o motivo. R$ 10 em 1994 equivalem a R$ 75 hoje. E uma coisa que é interessante pensar é que muita gente que comprou imóvel fala assim, nossa, valorizou demais meu imóvel. Mas, por exemplo, se você comprou um imóvel por R$ 200 mil, que hoje está valendo R$ 500 mil, na verdade ele desvalorizou. Ele valorizou em termos nominais, foi de 200 para 500. Mas para ele realmente ter valorizado, teria que ter multiplicado por 7,5. Então ele deveria estar valendo R$ 1,5 milhão de reais. Aí sim o seu imóvel simplesmente manteve o seu valor original. E um economista muito famoso por disseminar essas ideias desenvolvimentistas, né, que o governo desenvolvendo, né, a economia, foi John Maynard Keynes, e que ele tinha a célebre frase que falava, no longo prazo estaremos todos mortos. Mas o Mises fala aqui na página 116. Para muitos, o longo prazo logo se converte no presente. E quanto mais a inflação avança, mais se antecipa o longo prazo. E aqueles que são um pouquinho mais velhos que eu, já pegaram a fase da hiperinflação no Brasil, onde os preços mudavam da manhã para a noite, da noite para o dia. Então o pessoal recebia o salário e ia correndo para os mercados. E aqui ele descreve também o que aconteceu na Alemanha, né? Aqui, ó. No outono de 1923, as fábricas do país pagavam aos seus trabalhadores cada manhã uma diária antecipada.
E o trabalhador que se fazia acompanhar pela mulher até a fábrica passava-lhe imediatamente seu ganho. Todos os milhões que acabara de receber, porque a inflação já tinha comido a solto, então milhões não valiam nada. A mulher então dirigia-se prontamente a uma loja para comprar fosse o que fosse. Ela constatava o que na época a maioria da população sabia. O Marco perdia da noite para o dia 50% do seu poder de compra. O dinheiro derretia-se nos bolsos do povo como uma barra de chocolate sobre um forno quente. Essa fase final da inflação alemã não durou muito tempo. Depois de alguns dias, todo o pesadelo se encerrara. O marco perdera todo o valor e foi preciso estabelecer uma nova moeda. E a gente não precisa ir tão longe quanto na Alemanha. O peso argentino, há 10 anos atrás, $1 valia 8,5 pesos argentinos. Hoje, $1 vale 998 pesos argentinos. Ou seja, o dólar valorizou 11.636.039% em 10 anos. Para você ver o quanto o peso argentino perdeu de valor pela política desenfreada de inflação. Tanto que a precificação de imóveis é feita em dólares, não no peso argentino, para mostrar que é perigoso essa ideia de, não, vamos imprimir dinheiro, né? Dinheiro sem consequência. A gente faz o que quiser e a gente vai imprimindo dinheiro. A gente não precisa ganhar dinheiro antes de gastar. Não tem muito sentido para a gente, porque teria para o governo. E aí ele comenta um pouco sobre o padrão ouro. Antes de comentar do padrão ouro, eu queria dar um resumão de teoria monetária. Então, para que serve o dinheiro? Por que um papel colorido impresso tem algum valor? Porque todo mundo entende que você pode trocar esse papel por um bem real. E como começou o surgimento do dinheiro? Antes do dinheiro tinha o escambo. Então, eu te dou uma galinha, você me dá batata. Eu produzo um sapato para você, você me dá um porco. Então eram as trocas. Só que para facilitar isso, porque às vezes o que eu produzo não é o que você quer, e o que você produz não é o que eu quero. Mas aí tem um terceiro que às vezes produz. Então, para facilitar, então começaram a pegar bens incomuns. Então, por exemplo, teve lugares que começou com sal. Então pegava o sal, todo mundo tem interesse pelo sal. Então agora eu não preciso mais produzir o que você quer. Todo mundo aceita sal em troca da mercadoria. E com o tempo tiveram vários, meios de troca e até chegar ao ouro, por isso o padrão ouro. O ouro é um metal, então ele é fácil de transportar, ele não se desgasta, ele tem muitas utilidades e todo mundo reconhece o seu valor. Então eles começavam a levar ouro e trocava pelo ouro e facilitava, todo mundo vivia bem. Aí, em vez disso, até surgiu nas cruzadas, porque quando os templários faziam a caminhada até Jerusalém para proteger o pessoal que fazia a peregrinação, era uma via muito perigosa. E aí, se eles levassem ouro, o pessoal era assaltado, eram atacados, e aí expunha a um risco desnecessário. E aí eles falam o quê? Então faz assim, você que está partindo para a cruzada, vai fazer toda a peregrinação, deixa o dinheiro aqui no banco, então você deixa o quanto você tem de ouro, eu vou te dar essa nota, esse papel, falando, esse papel equivale a 1 quilo de ouro. E aí você faz, tranquilo, tal, ninguém vai querer te assaltar, porque para que vão querer pegar esse papel? E aí quando você chegar lá do outro lado, você pode retirar o equivalente a 1 quilo de ouro nesse outro posto. E aí começaram a usar essas notas que equivaliam ao ouro, porque o valor real estava no ouro, não nas moedas. E isso se fez até 1970, no mundo todo, onde o dólar era lastreado, que se chama, então para todo dólar tinha uma quantidade equivalente de ouro, então se confiava no dólar ou na moeda porque equivalia a um dinheiro real, que era o ouro. Mas aí, nos anos 70, foi feito um acordo chamado Acordo de Bretton Woods, onde o dólar não teria mais ser lastreado em ouro. Mas se não tem um lastro em ouro, como que ele tem valor? É pela confiança das instituições, do Banco Central, do governo americano, mas não tem mais lastro a ouro. Então, nada que impede o governo de inflacionar. Quem quiser saber mais sobre teoria monetária, tem um livro muito bom do Fernando Urich, que chama Bitcoin, a moeda na era digital, que apesar de ser sobre o Bitcoin, ele faz um resumo muito bom sobre a teoria monetária antes de entrar no Bitcoin.
E um parênteses por isso que o Bitcoin, principalmente ultimamente, vem subindo muito o preço, porque ele simula as propriedades do ouro, então dá essa segurança que o ouro dava antigamente, só que de uma forma digital. Mas é muito interessante, a teoria monetária, esse livro eu realmente recomendo, vou deixar aqui na descrição também. O último tema que ele aborda aqui nesse capítulo é salários e pleno emprego. Eu não vou estar aprofundando, eu realmente recomendo vocês lerem, é um livro bem curto, mas se vocês quiserem saber mais sobre salário mínimo, sindicatos, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo dedicado a isso daí. Tem um vídeo que eu fiz sobre um livro chamado Defendendo o Indefensável, que aborda um pouquinho sobre esse tema. Recomendo, vou deixar também aqui nos cards, você pode estar vendo. Mas ele finaliza esse capítulo de uma forma muito brilhante. Ele fala assim: devemos lembrar que, no longo prazo, poderemos estar todos mortos. Aliás, não restam dúvidas de que estaremos mesmo mortos. Entretanto, deveremos cuidar de nossos assuntos terrenos, neste breve intervalo em que nos é dado viver, da melhor maneira possível. E uma das medidas necessárias para esse propósito é abandonar as políticas inflacionárias. Então, um resumão. O governo, para se financiar, ou ele passa impostos, que é um dinheiro que, independente se você gosta ou não, você é obrigado a pagar, e é impopular para o político. Ou ele pode criar um dinheiro que as pessoas não percebem, então ele está pegando o seu dinheiro, quer dizer, está diminuindo o que você pode comprar, mantendo o mesmo número na sua conta, você não vê diminuir o número, mas você compra muito menos coisas com esse dinheiro, e aí ele pode fazer o que ele quiser. E normalmente esse dinheiro é usado para favorecer empresas, né, que são próximas do governo, que favorecem o governo, fazendo o que a gente chama de capitalismo de Estado. Então, assim, o governo imprime, manda para essas empresas, as empresas se dão bem, o governo se dá bem. Então, ó, vocês são da esquerda aqui com a gente, ou vocês são de direita, né, a gente também. Opa, então vamos beneficiar nossos amigos. E aí, nessa luta política e econômica, quem se ferra somos sempre nós que temos que pagar mais impostos e temos nosso dinheiro cada vez valendo menos. E só um adendo que ele nem menciona aqui no livro, que assim, para imprimir esse dinheiro, primeiro, o governo gera dívida. Para aqueles mais interessados e quer ver a dívida pública do Brasil ou mesmo dos Estados Unidos, você vê que as contas públicas estão numa situação horrível. Segundo, a dinâmica econômica entre o Brasil, os outros países, a moeda, a conversão é muito complexo. Então, isso tem impacto na taxa de juros, tem impacto na conversão, a desvalorização em relação a outras moedas. Aí você fala assim, tá bom, mas eu não tenho dólar, eu não vou usar dólar. Então, eu não me importo se o dólar pode estar valendo R$10. Mas todas as máquinas que a gente tem no Brasil são importadas. A maioria não são produzidas pelo Brasil. Então, fica muito mais caro para produzir. E quanto mais caro está o dólar, mais caro fica para produzir e mais caro ficam os produtos. Então, impacta não só pela inflação, que é a expansão, mas por outro viés também aumenta o preço. São tantos impactos mascarados que para nós leigos a gente não consegue atribuir que foi consequência da inflação. E aí fica um apontando o dedo para o outro, falando, não, isso daí é por causa do Bolsonaro, é por causa do Lula, é por causa... Não, é porque o governo, não importa se o governante é de direita ou de esquerda, se eles imprimem dinheiro, se eles fazem esse populismo, vão ter impactos, normalmente não no seu mandato, por isso que também é muito interessante, mas eles estão lá. Então, por isso que é muito importante um livro, uma leitura desse livro que é tão pequeno, mas tem tanto conteúdo aqui, que, de uma forma tão simples, para pelo menos a gente parar de ser enganado por esses discursos vazios que parecem tão belos. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue, segue aqui no canal, me ajuda demais. Se você me segue, clica no sininho para você receber notificação. Eu estou lançando vídeo todo final de semana. E se você gostou, deixa um joinha, me ajuda demais também. Se não gostou, pode deixar um dislike também, mas deixa no comentário por que você não gostou, se você discorda ou concorda, deixa aqui no comentário também. Eu sempre leio e respondo o mais breve possível. E é isso. A próxima lição será investimento estrangeiro. Te vejo lá. Até a próxima. Tchau, tchau.